Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa ao vivo, A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Segunda-feira, voltamos aí com tudo. Desculpem o atraso, tinha um paciente aqui, primeira vez, e paciente primeira vez, às vezes demora um pouquinho mais. Um caso um pouco, enfim, um pouquinho mais delicado. Mas tá tudo bem com ele, está tudo bem aqui com a gente também. Então vamos ver se o pessoal desistiu, debandou ou tá aí esperando para entrar conosco ao vivo. Nem deu tempo aqui de eu escrever o título do episódio de hoje, do programa de hoje, porque o paciente saiu ali, né? Tchau, voltou. Denise botou o cabo aqui para a internet ficar boa. Já entrei de uma vez aqui para a gente poder começar a nossa segunda-feira. E aí, pessoal? Pessoal entrando aí, Suzana Nunes entrando, Bruna, Heloísa e Nelma Poli também, Keila Lira, Márcia Carva, deve ser Carvalho? Ou é Carva mesmo? Pode ser? Que bom, pessoal, ótimo. Não, vai ter, Carolina. Tá achando o quê? Vai ter programa sim. Mas foi só um pequeno atraso. Peço desculpas aí para vocês. Mas já estamos aqui, mais um dia. Hoje é feriado no Rio de Janeiro. Não é feriado nacional, mas é feriado aqui no Rio. Hoje é dia de São Jorge. É esse o feriado? Nada, vou furar nada, Jusicler. Tá achando o quê? Estamos aqui. Então tá. Beleza, deixa eu ver aqui. Só botar para carregar. Muito bom, pessoal. Então, voltamos aqui. Beleza. Bom, Shirley Leite entrando com a gente, Rodrigo também. Ótimo. Quem quiser entrar em contato agora, fazer uma ligação, tirar alguma dúvida, fazer alguma sugestão, não deixem de fazer pelo número 21, deixa eu escrever aqui para vocês, 21 99 388 9218. 21 99 388 9218. Estou esperando vocês aí. Boa. Elvis, seja bem-vindo. Elvis aí falou que é novo, começando hoje, então seja bem-vindo aí. Não deixe de curtir nossa página, beleza? Hoje eu queria falar com vocês sobre um evento, que é um evento fantástico, que é uma coisa quase moderna, né? É um tipo de cacuete. Isso aí, Jéssica. Muito bom. Só dando boas-vindas aí pro Elvis. Muito bom, pessoal. Então, se tiverem alguma dúvida, né, escrevam aí, tá? Ou então ligue. Daqui a pouco eu atendo vocês aí. Mas tem um evento, que é um evento contemporâneo, por assim dizer, que é uma coisa que aparentemente não tinha ocorrido ainda, e que virou um tipo de moda, né? Virou um tipo de moda que é um evento que acontece em algumas conversas, algumas conversações. Eu não sei se vocês já repararam isso. Então, tem um tipo de fetiche em relação à conversa, né? Em relação à conversação, que acontece com muita frequência. Então, imagina só, se tem duas pessoas ali conversando, né? Imagina, tem duas pessoas conversando e... Vamos imaginar uma cena aqui mais verossímil, né? Imagina que você está com 2, 3 amigos, né? A gente saiu, né? Deu um pulo ali no restaurante aqui do lado. Um almoço, por exemplo, um almoço aqui, intervalo de trabalho, né? Então, combinou, 2, 3 médicos aqui, amigos meus, e a gente foi almoçar, foi no restaurante aqui do lado. E começamos a conversar tranquilamente, né? Imagina só, conversar tranquilamente. Então, imagina só que um colega meu está querendo abrir uma clínica e o outro colega tem um pouco de medo de empreendimento, porque, no final das contas, no Brasil é muito ruim abrir empreendimento, porque esse país aqui não é feito para empresário, muita taxa, impostos e investimentos altos, depois tem toda a questão trabalhista e tal, não sei o quê. E aí começa aquela conversação, a gente começa a trocar uma ideia, começa a conversar. E se alguém observasse essa conversa amistosa de fora, né, não ia ficar surpreso, não ficaria surpreso absolutamente que a gente conversasse meio que de modo truncado, né? Um fala, o outro completa, e aí faz uma piada, e depois já retorna a falar, retoma ao mesmo tempo ali a prosa, e ninguém estranharia que fosse assim uma conversa, né? As conversações amistosas, elas em geral são assim, né? Elas são conversas que acontecem uma por cima da outra, né? Então, enquanto eu estou falando, a outra pessoa ouve e já completa, né? Ela pergunta, ela interpela, ela fala por cima muitas vezes, e não tem problema que seja assim, né? Isso é o natural de uma conversa humana normal, uma conversa humana natural, olha só que coisa.
uma conversa humana normal e natural, ela não pede aqueles momentos de silêncio, como se estivesse dando uma palestra, tá? Então, aquelas frases que a gente escuta muito, né, quando duas pessoas falam, você falou, agora eu não te interrompi, agora fique quieto, fique em silêncio que eu vou falar agora o que eu tenho para falar, né? Então, isso é uma coisa que a gente escuta em geral, né? A gente escuta isso em momentos muito tensos, a gente escuta isso em conversas tensas, em conversas de briga, que os dois estão afetando, né, um certo tipo de cavalheirismo, um certo tipo de amizade e estão afetando que não tem problema na relação dos dois, né? Isso a gente vê muito aqui em consultório e vê muito em alguns ambientes, né? Então, se vocês estão visualizando a cena, né? Imagina só que estão duas pessoas ali conversando, são duas pessoas que não estão muito bem, que estão com os ânimos assim um pouco exaltados, né? Estão um pouco exaltados, e para fingir, né? Para fingir que são pessoas educadas, para fingir que são pessoas cordiais, para fingir que são pessoas que têm um senso de urbanidade, né? Elas exigem silêncio enquanto elas estão falando. Exige silêncio enquanto elas estão falando, e o outro tem que ficar quieto lá ouvindo, né, ele terminar ou ela terminar a palestra. E aí, quando ele termina a palestra, quando ela termina a palestra, o outro lá então pode falar, e pode botar as suas argumentações, as suas ideias, né? Enfim, suas análises na mesa. Veja, esse tipo de conversa, isso entrou um pouco em moda, um pouco por causa do cinema, né? Muito por causa de terapia e muito por causa dessas técnicas, né, de conflitos, né, de evitar conflitos na fala. Então, essas técnicas que me soam absolutamente artificiais, né? Não suporto essas técnicas, já saibam disso, né? A conversação humana ela deve ser o mais espontânea possível, né? É claro que a gente precisa de um pouco de técnica em alguns momentos da vida, mas essa nunca me parece adequada. Isso tira verdadeiramente a função da fala, né? A função da comunicação humana, que é os dois se interpenetrarem, né? Os dois se conhecerem, a intimidade aparecer. É claro que esse tipo de fala, ela só funciona, né? Esse tipo de fala assim, na qual eu falo, eu exponho linearmente o meu pensamento, você fica quieto, quieta aí do outro lado, ouvindo, e depois você expõe linearmente, eu não posso interromper, eu não posso interpelar. Esse tipo de conversa, né? Que só funciona para situações funcionais, por assim dizer. Situações de trabalho algumas, né? Você vai fazer uma exposição na tua empresa, ou então você vai fazer uma venda e outro vai comprar a tua ideia. Então aí esse tipo de conversa pode ser que funcione. Mas para as situações normais do dia a dia, a gente tem que acabar com esse tipo de fetiche, né? Com esse tipo de ideia. Então muitas vezes a gente ouve pessoas falando assim, mas eu estou falando, o outro me interrompe sempre. Ora, isso faz parte da conversa humana, tá? A conversa humana, ela é feita desses intercortes, né? Ela é entrecortada. A conversação humana, ela não deve absolutamente ser linear, né? Então eu exponho tudo e aí a minha esposa, né, meu filho, meu amigo do outro lado fica ouvindo, impassivo, né? E aí ele elabora aquilo mentalmente, depois então ele devolve aquilo. Isso não é conversa humana, tá? Isso aqui é um fetiche do mundo da empresa, isso é um fetiche do mundo da autoajuda, tá? Isso aqui é um fetiche, né, de algumas terapias. Isso não funciona, isso só serve para distanciar os outros. A gente tem que aprender, de algum modo, né, a minha análise é que a gente tem que aprender, de algum modo, a aguentar as interferências externas. Isso é bom para a conversa humana. Tá entendendo o que eu quero dizer? Esse tipo de fetiche, né? Esse tipo de fetiche de que tem que ficar quieto. Enquanto um burro fala, eu abaixo a orelha. Isso só funciona, né? Esse negócio de enquanto o burro fala, eu abaixo a orelha. Isso só funciona para bronca, né? Para dar uma bronca em uma outra pessoa. Ou para quando eu estou numa conversa de trabalho de empresa. Né? Para a conversa do dia a dia, a gente tem que gostar de ser interrompido. É como se a gente, ao falar, né, a gente está falando, e aí o outro, né, está alimentando as nossas ideias. E a gente precisa, de algum modo, ganhar uma habilidade de ficar calmo nesse contexto. Esse é o contexto da conversa humana. Esse é o contexto das interferências saudáveis, positivas. Você está entendendo? É claro que aqui eu estou falando, né, de duas pessoas que estão com boa disposição, né, que estão com boa, enfim, estão com boa intenção ali na conversa. Isso é evidente, né? A Bruna aqui está falando uma pergunta que é clara, assim, e quando o outro interrompe demais? Quando outra pessoa não consegue se aquietar para ouvir de jeito nenhum, né? Aí é outra história, tá, Bruna? Assim, isso aí é um problema. Você está com um outro problema da comunicação humana. Eu aqui estou falando de um dos polos, né, da anomalia da comunicação, que é o polo quando ali a gente está tratando o outro como se fosse uma palestra, né? Está dando uma palestra, está dando uma aula, né? Está dando uma conferência, ou tem que ficar quieto. Isso também não é desejável, tá? Isso não é desejável. A gente tem que, né, ficar quieto. Algumas pessoas, a gente fica quieto um pouco, mas vai interrompendo, né? Vai colocando ali as nossas ideias na jogada. Então, a pessoa que, né, fica muito quieta, né, ouvindo o outro, essa pessoa tem que se esforçar de algum modo, né? É sempre assim, né? A gente tem que olhar. Veja bem, presta atenção. A gente não está falando aqui o que a gente vai fazer por hoje, está falando da gente. Né? Isso aqui, a nossa conversa de hoje, do programa de hoje, é pra gente. A gente tem que fazer isso pra gente, tá?
Então, como o outro faz, como minha mulher faz, como meu filho faz, isso aqui depois a gente resolve. Isso aqui não é para o outro, agora é para a gente. Então a gente tem que pensar assim, cara, eu sou a pessoa que quando estou conversando, eu fico quieto demais, eu espero eu terminar, ou pior, eu exijo que o outro fique quieto enquanto eu estou falando. Aí a gente tem que pensar, olha, a gente tá com uma expectativa errada na comunicação humana. A comunicação humana, ela pede esse entrecorte, né? Ela pede isso. Isso é normal da comunicação humana. Então a gente tem que pensar isso aí. Eu estou muito quieto ou estou exigindo que o outro fique quieto? Tem um problema aqui na minha percepção, na minha expectativa do que é a comunicação humana. Ou não, ou como a Bruna está falando, eu sou aquela pessoa que não consigo deixar o outro terminar uma frase que eu já estou completando. Eu não consigo deixar o outro terminar uma frase que eu estou já botando uma ideia, que o outro não consegue nem raciocinar, porra, porque eu não paro de falar um tempo. Então, se a gente está num polo ou no outro, né, a gente tem que se examinar. É só isso que eu estou dizendo aqui. É só isso. Nosso papo de segunda-feira é um papo leve para começar segunda-feira. A gente não está com rigor científico hoje, pessoal. A ideia aqui não é ter rigor científico hoje. A ideia hoje é a gente só começar a conversar. Vamos bater um papo, vamos se examinar aqui. Cara, como é que eu estou falando? Será que eu tenho essa expectativa? Que é chatíssimo pessoas que estão falando, né? E o outro não pode interromper, que a pessoa se exalta. Fala, como você ousa me interromper, né? Tem gente que é assim, você já reparou, né? Tem gente que é assim. Pode ser que você seja uma dessas pessoas, pode ser que eu seja uma dessas pessoas. Então a gente tem que esperar e se examinar. Fala, olha, o outro tem um direito de interromper. Por vários motivos. Porque tá chato mesmo o que a gente tá falando. Porque a pessoa não concorda. Porque a gente tá indo por um caminho que não tem nada a ver com a conversa. Então o outro tá ali simplesmente, né? Adaptando, né? Tá corrigindo o rumo da conversa, né? Então, a gente tem que simplesmente estar abertos a esse tipo de interrupção, que são saudáveis, são salutares, é normal, né? Normal. A gente não tem que se escandalizar que uma outra pessoa esteja ali nos interrompendo, é o normal. Tá? O normal é esse. E a gente também. Muitas vezes a gente deixa o outro papo correr solto, né? A pessoa está ali na frente da gente falando, a gente não interrompe, a gente pode ser desse tipo, e a pessoa já foi com um papo para um lugar assim que não tem nada a ver com o início. Né? Por quê? Porque a gente se omitiu numa conversa. Então a gente se sente desse tipo, a gente sempre tem que fazer um esforço um pouquinho maior de interagir no meio da conversa com outra pessoa. Tá? Se a gente é desse tipo, né, que fica quieto ali, pode ter várias coisas acontecendo. A gente pode ser assim do nosso jeito mesmo, a gente pode ter esse jeitão, né? A gente pode ter esse jeito, né, mais calado, né? Esse jeito mais compreensivo, por assim dizer, ou pode ser desinteresse, ou a gente pode estar cansado, ou a gente pode estar com medo da outra pessoa explodir, né? Porque isso acontece também. Às vezes a gente fica quieto, né? Por quê? Porque se a gente interfere na conversa do outro, o outro, pum, explode. E aí já vem aqui uma segunda coisa na nossa cabeça. Se a pessoa que está do nosso lado, né, ela não interfere muito, interrompe muito a nossa conversação, pode ser porque a gente seja muito explosivo, né? Muito explosivo. E aí também não ajuda, né? Outra pessoa pode nos amar, pode nos adorar, pode gostar de conviver, pode precisar da gente, né? Mas a gente não está dando espaço para ele se expressar, porque a gente pode ser esse explosivo da história, tá? Então aqui são só pequenas ideias sobre a conversa humana, né? Porque é importante isso aqui, ó. A Renata falou assim, o outro tem o direito de interromper. Ótimo, ótimo, Renata, é verdade. Às vezes a gente se acha demais, né? A gente acha que o que a gente está expondo, né, é a 7ª maravilha do mundo, a 8ª maravilha do mundo. A gente está fazendo uma exposição perfeita aqui, né, sobre o preço da batata na feira. A gente fala, e o outro não pode interromper. Falo, como é que o outro não pode interromper? Porra, falar sobre isso é um saco mesmo. A gente está falando errado. A batata na feira não está nem tão barata assim. Lá no Mundial, no mercado mais próximo, é mais barato. Sei lá, o outro pode interromper, por que não? Né? Porque não, a gente não precisa esperar concluir, né, tudo, né? Já arrematou tudo, né, para que o outro possa então interferir. Isso é bobagem, sobretudo porque isso é uma coisa que acontece também. Poucas pessoas têm a habilidade de concluir com precisão uma fala. Já reparou isso? Às vezes a gente está no meio de uma conversa e a pessoa já terminou o que ela tinha para dizer, mas aí ela não sabe, né, porque o outro não teve a reação esperada, porque ela não sabe se estava na hora de terminar mesmo, então a pessoa às vezes começa a repetir, né, o que ela estava falando, ela só está se repetindo. E aí, quando o outro vai interromper, a pessoa se irrita, fala, como é que você está me interrompendo? Então, Renata, você tem total razão aí. O outro tem o direito de interromper, né? É ótimo mesmo. A gente tem que aprender esse negócio, né? A gente não é, como por assim dizer, não é dono da verdade, né? A maior parte das vezes não é dono da verdade. E por mais que a gente seja dono da verdade, mas ó, esse assunto aqui, imagina só, é um assunto que você sabe, você estudou o assunto, você tem conhecimento do assunto, você prestou atenção no assunto, esse assunto é o teu assunto da tua vida, você está ali falando. Mas pode ser que a pessoa não esteja nem aí para esse assunto. A pessoa não quer ouvir, a pessoa não quer saber o que você tem para dizer, a pessoa não está nem aí para você nesse assunto, ela quer falar de outra coisa. Tem outra coisa que é mais relevante para a interação de vocês dois mesmo, entendeu? E aí a gente tem que ter um pouco de humildade. Então, esse aqui, o papo de hoje, né? O papo do nosso programa de segunda-feira, é só o papo assim de chamar a gente um pouco para a humildade da vida, né? A gente tem que estar um pouco mais humilde mesmo, né? Os outros não são obrigados a ouvir nossas baboseiras, os outros não são obrigados a ouvir, né, as quintessências dos nossos pensamentos, né? Às vezes não, às vezes a pessoa não quer, a pessoa quer falar de nada. Ele também tem o direito de não falar de nada com a pessoa, mas
não se ofenda, né? Não se ofenda sobre isso, né? Com isso, né? Então, às vezes a pessoa está ali e a pessoa às vezes está com a cabeça em outro lugar, a pessoa não quer que você ensine, muitas vezes, a pessoa não quer que... Ela está ali, às vezes, querendo expor uma coisa que está incomodando, às vezes a pessoa está querendo expor um desconforto, uma dificuldade, e essas interrupções, elas são fundamentais para isso, para que a gente possa ir parametrizando, para que a gente possa ir ajustando o destino, né, da nossa fala, o destino da nossa conversa. É uma soberba tremenda a gente ter na cabeça a ideia de que a gente sabe exatamente qual que é o melhor assunto do dia, qual que é o melhor caminho para que um assunto vá ao longo do dia, né? Isso é uma soberba tremenda. A conversa humana é para a gente ir ajustando os corações, para a gente ir ajustando a nossa intimidade, para que a gente vá se conhecendo, para que o outro vá nos conhecendo, para que a gente vá conhecendo o outro, né? Para que a gente vá estando mais próximo, né? Para isso que funciona. Então, é uma tremenda soberba, né? É de uma soberba tremenda a gente achar que a gente, né, é o alfa e o ômega da história, a gente é o início e o fim, a gente sabe todo o arco, né? Que é o melhor arco para que a pessoa possa percorrer. Não, isso é uma bobeira, né? Então, é uma bobeira mesmo. É por isso que essas interrupções são ótimas, são necessárias. E quando outra pessoa interrompe muito a gente, das duas uma. Ou a pessoa é uma pessoa tremendamente ansiosa, né? E a gente precisa oferecer ajuda para o outro. A gente não adianta ficar bravo com o outro, a gente sempre tem que oferecer ajuda para ser uma pessoa extremamente ansiosa e não consegue esperar, né, nada, né? Não é que ela não consegue esperar a gente concluir um pensamento, não consegue esperar nada, né? Não consegue esperar nada. Ou a gente tem que entender que, bem, aquela pessoa tem uma outra expectativa dessa conversa, a gente tem que simplesmente valorizar aquilo, né? Então, tentar entrar com calma na história, né? Tentar não entrar soberbo. Deixa eu ver aqui, Milena falando com a gente. E tem aqueles que são monossilábicos nas respostas, né? Pra mim é muito chato. É verdade, Milena, assim, tem gente que é monossilábica mesmo. E a gente que é monossilábica por temperamento, porque são pessoas que apreciam mais, né, ouvir do que falar. E às vezes a pessoa é monossilábica por essas coisas que eu estava dizendo. Às vezes a pessoa é monossilábica por quê? Porque tem medo, né, de ser humilhado, porque falou uma besteira, que na cabeça dela é uma besteira, porque tem medo de que a tua reação ou a reação da outra pessoa seja uma reação explosiva, então essa pessoa prefere ficar quieto, né? Ela não vai se comprometer. Sobretudo se não é um assunto muito importante. Se não é um assunto muito importante e a pessoa, né, tem medo de ser humilhada ou tem medo de contrariar, ela não vai falar nada, vai ficar respondendo monossilabicamente. E é das duas, aí a gente tem que, das duas, não, aí a gente tem que pensar o seguinte: ora, se é uma pessoa, né, se é uma pessoa que está do nosso lado e sempre responde monossilabicamente, a gente tem que se examinar, tá? Então imagina só, minha mulher sempre responde monossilabicamente, meu irmão sempre responde monossilabicamente, sobretudo comigo. Eu tenho que imaginar, assim, será que eu oprimo essa pessoa? Será que eu não respeito as opiniões dela? Né? Será que eu sempre trato de temas que são absolutamente alheios ao interesse dessa outra pessoa? Aí a gente tem que se examinar, né? Tem que se examinar. Então, pode ser que a outra pessoa seja monossilábica por nossa culpa, tá? Isso pode acontecer, né? E é sempre melhor a gente ter culpa do que o outro ter culpa. Porque quando a culpa é nossa, a gente pode resolver o problema. Quando a culpa é do outro, é mais difícil resolver. Então, é sempre bom, né? Quando a culpa é nossa, né? Quando a gente tá errado, é sempre ótimo, é sempre melhor. Porque a gente vai lá e resolve a coisa, né? Quando a culpa é do outro, é sempre pior. Porque aí é mais difícil ajudar o outro a mudar, tá? Milena, então essas coisas... É verdade, Juliana. Às vezes a gente não para refletir sobre a forma de comunicação. É verdade. Então aqui, quer ver só? Tem uma pessoa que falou aqui. Gilda Zuf falou o seguinte: o senhor pode falar em uma aula, né, sobre não criar expectativas? Deixa eu ver aqui, peraí, saiu aqui sobre não criar expectativas, a tal da santa indiferença. Isso é interessante mesmo, Gilda. Porque existe uma indiferença que não é boa, existe uma indiferença que é ruim, que é a diferença do distanciamento, da objetualização. São diferenças ruins. Existe uma outra coisa que chamam, né, da santa indiferença, né? Isso é ótimo, é um certo desapego, um certo abandono das coisas do mundo. Isso a gente pode falar assim, Júlio, isso é importantíssimo até para esse assunto que a gente está falando aqui, muito bem colocado. É verdade mesmo. É verdade. Aqui, ó só, Juliana Kemi falando aqui, verdade. Interessante sua colocação, às vezes não paramos para refletir sobre a forma de comunicação. É isso que às vezes a gente fala, assim, a comunicação, né, ela não é uma coisa absolutamente espontânea, né? Ela precisa de algum modo ser refletida, né, ser compreendida para ela ser bem aplicada para que a gente possa, né, atingir o efeito, né, necessário ou desejado. É verdade. Pessoal, uma série de perguntas aqui, muito bom. Começamos bem a segunda-feira. Bem, agora precisamos ir porque já acabou aqui o tempo, né? Entrei um pouquinho depois, mas a gente ficou 20 minutos aqui, que é o combinado. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Então voltamos segunda-feira, né? Voltamos hoje, né, com tudo. Obrigado aí pelas pessoas que estão pela primeira vez nos assistindo, pela audiência. Então, espero continuarmos aqui ao longo da semana. Amanhã voltamos no mesmo horário, aqui no mesmo canal. Deixem seus comentários, suas dúvidas aí.
E amanhã a gente volta com tudo. Um abraço, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus e até amanhã.